Hoje eu vou falar sobre o que de mais importante você precisa fazer se você quer plantar dentro dos princípios da autossuficiência e da eficiência energética, que é aproveitar os seus resíduos e transformá-los em insumos. Como diz Bill Mollison, transformar a sua poluição em recurso. Esqueça as ideias tradicionais sobre compostagem, aquele trabalhão de ficar revirando, aquele medo de contaminação. Eu vou te mostrar porque muito do que a gente vem fazendo para compostar resíduos é inútil. Mas antes de mais nada, você precisa saber que a compostagem é um processo vivo em que ocorre a decomposição de restos orgânicos. Isso significa que essa grama aqui que eu podei, esse capim do meu quintal, eles vão ser quebrados em pedacinhos minúsculos para se tornarem nutrientes disponíveis para as plantas. Por isso que a gente coloca sempre na compostagem uma camada de palha, de capim, de serragem ou pó de madeira ou qualquer tipo de material verde ou seco, rico em carbono, bem picadinho. E pode até ser papel, acredita? E para que esse material fique cheio de bactérias decompositoras, a gente precisa inocular, injetar nele micro-organismos. E aí aqui entra o papel do esterco humano ou de animais, né, incluindo o esterco humano, que vão injetar a vida nesse material, fazendo esquentar e chegar a mais de 60 graus. Essa temperatura significa que as bactérias vão estar trabalhando e por isso elas se chamam bactérias termofílicas, porque nesse processo de trabalho essas bactérias liberam calor, liberam energia. E não só o esterco, mas também o lixo úmido, aquele lixo da cozinha e os seus restos orgânicos, eles podem, por vezes estarem cheios de nitrogênio, de amônia, eles podem ser a fonte para atrair os micro-organismos para sua compostagem, porque essas bactérias elas estão presentes no ar, principalmente na camada superficial do solo. Para você ter uma ideia, essas bactérias elas são tão eficientes que elas podem ser usadas como filtro para águas contaminadas por metais pesados. Elas tipo comem os contaminantes, os elementos tóxicos do composto. Elas fazem uma espécie de biorremediação. E que fique claro, essas bactérias são aeróbias. Elas precisam do contato com o ar, essas bactérias termofílicas. Elas não existem abaixo do solo, só na camada superficial mesmo, como eu falei. É por isso que não faz sentido enterrar o lixo orgânico, porque ele pode apodrecer ao invés de se decompor, né? Já que essas bactérias só trabalham com o ar. E isso de enterrar talvez só faça sentido em lugares muito frios, né? Onde se tem dificuldade em chegar à temperatura necessária para a decomposição. E é também aí no ar que mora um erro muito comum e um trabalho desnecessário, que é ficar revirando a leira de compostagem. E quem não sabe, a leira é esse monte de 1 metro de altura ou mais, que você faz um sanduíche ali com 7 partes de material de poda ou de serragem para 1 ou 2 do esterco e dos restos úmidos. E as pessoas costumam então aerar a leira achando que isso vai ajudar as bactérias aeróbias. Mas os estudos mostram que isso não aumenta a quantidade de ar disponível para elas no interior da leira e na verdade acaba atrapalhando porque dispersa o calor, dispersa a temperatura e também volatiliza a amônia, que é o alimento das bactérias. Então, depois de em média 90 dias, né, você vai ter então um produto final, que é um condicionador de solo, que vai ajudar a microvida da terra e com isso vai fortalecer as suas plantas. E tem outras maneiras de fazer isso também, com minhocas, a vermicultura e aí nesse caso, fazendo com minhocas, é um processo mais a frio, que as minhocas não vão aguentar se chegar a uma temperatura muito alta. Outra coisa importante que eu não falei, gente, umidade. É importante manter a umidade no seu composto. Se estiver começando a ressecar muito, vai começar a atrair cupim, formiga, e aí você vai ver que o composto está muito seco. Ele e as bactérias aeróbias vão necessitar dessa umidade, dessa água no composto. E aí, gente, também existe também uma outra opção que é uma fermentação anaeróbia para produzir um bocacha e não entra ar, que é o caso, por exemplo, do produto final do biodigestor, que é um biofertilizante. Aí, gente, isso aí é assunto para outro vídeo. Se você quiser que eu continue, você comenta aí. E
se você também tiver alguma dúvida, é só comentar.